Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Quero agradecer a todos aqueles que já são nossos parceiros, que já são os nossos clientes de costume aqui no canal, aqueles seguidores que fazem parte do nosso número de 9.000 e praticamente 400 seguidores. Nós somos muito agradecidos a vocês por terem se inscrito e por nos acompanharem aqui no canal. E por interagirem conosco, por enviarem sugestão de pauta, por enviarem comentários, por enviarem críticas, porque elas também fazem parte do nosso trabalho, do nosso processo. Então, por participarem efetivamente. E se você está assistindo a este canal pela primeira vez, achou interessante o conteúdo, dê uma verificada lá nas nossas playlists, porque tem muito material produzido. Dá uma olhadinha. Verifica se é do vosso interesse e, se for, eu quero deixar aqui o nosso convite para que você se inscreva em nosso canal. Se não gostou, tudo bem. Se achou interessante, tem algum conhecido, algum amigo, algum familiar que tenha interesse neste assunto, então partilhe o canal. Né? Passe esta informação adiante, porque ela pode ser importante. E como eu sempre costumo dizer, informação não é para ficar na gaveta. Informação e conhecimento devem ser transmitidos das mais variadas formas possíveis. Nós optamos aqui pelo canal porque encontramos nesta ferramenta a possibilidade de abranger o maior número possível de pessoas que se interessem pelos assuntos de Portugal, principalmente no que diz respeito à legislação e a processos, a procedimentos para a legalização, para virem a Portugal, para fazerem um processo de imigração, sempre observando as regras estabelecidas pelo Estado português. Pois bem, hoje nós vamos falar então sobre casamento civil em Portugal. Muita gente já casou em Portugal, já fizemos muitos processos, que são processos realizados em conservatória, que é o órgão que corresponde aí no Brasil ao cartório do registro civil, onde se realiza o casamento civil. E aqui em Portugal não é diferente. Aqui é na conservatória. E quando falamos em casamento, é comum, toda hora tem gente me perguntando isso. Doutor, quais são os documentos que eu preciso levar para Portugal? Bem, aqui nós abrimos o tema, então, o que realmente as pessoas precisam trazer para Portugal para poderem casar. E isto, para que eu não cometa nenhum equívoco, passa por uma análise pormenorizada da situação, tanto do cidadão português quanto do cidadão brasileiro, no caso, ou de qualquer outra nacionalidade. Isto não importa. A regra é estabelecida para o casamento e não para a nacionalidade dos nubentes. Ah, doutor, somos dois italianos e queremos casar, estamos mudando, estamos residindo em Portugal, resolvemos casar. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Sou um brasileiro e sou um português, e o meu noivo, né, o meu parceiro aí é português. Podemos casar aí? Pode. Mas eu preciso estar presente? Não. Você não precisa estar presente. Por quê? Nós podemos realizar o procedimento do casamento por procuração. E quando eu falo por procuração, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: para entrar com o pedido, ou seja, para que o Estado autorize esse casamento, porque o Estado vai realizar diligências, ele vai pegar as suas informações e vai verificar junto à Polícia Judiciária, vai verificar junto ao CEF se há algum tipo de restrição com relação à sua pessoa. Porque imaginem que esta pessoa, você pode ter estado em Portugal ou em qualquer outro estado da Europa, cometeu alguma infração e recebeu uma restrição de entrada em Portugal, por alguma razão qualquer. São duas letras, que a gente quando vê lá no passaporte, que impedem a pessoa de entrar por um determinado tempo. Então são as letras H e I, que impedem, por um determinado período de tempo, o reingresso em Portugal, ou o reingresso na Europa, melhor dizendo, no espaço Schengen.
Então, por isto que é feito uma abertura de um processo, que é chamado de pedido de autorização de casamento, é feita a diligência e com base nestas diligências que o conservador recebe, que ele emite um despacho, autorizando ou não a celebração do casamento. Portanto, percebam, nós estamos falando aqui de duas etapas. Uma é o pedido e a segunda etapa é o casamento em si, é a celebração. Então, quando nós entramos na primeira fase, que é a fase do pedido, ambas as pessoas podem ser representadas por um advogado. Ambas, tanto o cidadão português quanto o cidadão brasileiro. Agora, quando nós vamos para a segunda etapa, uma vez que o pedido foi aceito, o casamento está autorizado, então nós temos a seguinte situação. O estrangeiro pode ser representado. O português tem que comparecer, ele está aqui, ele está em Portugal. Portanto, na primeira fase de um processo de casamento, os dois podem ser representados. Na segunda etapa, apenas um pode ser representado. Isso está na lei, portanto, não há o que se discutir. Eu não posso, por exemplo, representar os dois nubentes. Então, é a primeira coisa que nós temos que imaginar. Então, um dos documentos é chamado de procuração. Primeira fase e procuração, segunda fase. Porque não me adianta fazer a procuração da segunda fase de início, por exemplo, se eu não sei nem se o casamento está aprovado ou não. Então, começa com uma procuração, aguarda o resultado do pedido, segunda procuração. A primeira para os dois, a segunda só para um. Resolvida a questão da procuração. Pois bem, doutor, mas eu estou no Brasil e eu quero levar os documentos. E se eu for a Portugal? Não muda nada. A questão da documentação é indiferente ao local no qual você se encontra. Se você se encontra no Brasil ou se você se encontra em Portugal e quer casar com um português, a documentação para o brasileiro é exatamente a mesma. Para o português também. Para o português é muito simples. Como as informações aqui são centralizadas e, com base no cartão de cidadão, se consegue obter todas as informações a respeito desta pessoa, é muito simples. Então, basicamente, o cartão cidadão e as procurações e o comprovante de morada resolvem a questão do português. Agora vamos falar do brasileiro. O brasileiro precisa de uma série de certidões. E isto é o que sempre pode gerar as dúvidas. Mas que certidão? Bem, certidão de nascimento, certidão de casamento, são vários documentos. O RG, por exemplo, um comprovante de residência, cópia de passaporte, tudo isso faz parte. Mas para que eu possa determinar qual é o tipo de certidão que você traga do Brasil, você pode imaginar, e muitas pessoas, certidão de nascimento. Chega aqui, pois é, mas a senhora já foi casada. Então a senhora tem que se declarar como divorciada no Brasil. Você tem que comprovar esta situação. Ou você é solteira, se você é solteira, você tem que fazer, além disso, um outro documento, que é uma escritura, que vai confirmar o seu estado civil aí no Brasil. Se você tem filhos ou não tem filhos, seus filhos são maiores, seus filhos são menores. Nós temos que falar de regime de casamento. Como é que o regime de casamento é aplicado? O que significa este regime de casamento para cada um? Porque isto vai ser determinado com base no quê? Com base na idade, no critério de idade dos nubentes. Nós já celebramos casamentos aqui, quer dizer, nós celebramos não, nós representamos o interessado no processo de celebração, é diferente. Eu não celebro nada, quem celebra é a conservatória, eu simplesmente represento o interessado neste momento solene que é a celebração do casamento. Mas, por exemplo, eu preciso definir o seu estado civil. Então eu preciso desta informação. Eu preciso saber se tem filhos em comum do casal, porque o casal já pode ter tido, o relacionamento já vem de tempo, já tem filhos em comum, e agora resolveram casar. Eu preciso saber a idade de ambos, porque dependendo da idade, a lei determina um determinado regime de bens. Se tem filhos comuns ou não, dependendo da idade dos filhos, também tem implicações com relação à lei. O regime de casamento muda.
Percebam, não é simplesmente chegar e dizer que documento eu preciso levar. E vai lá na prateleira e pega a folhinha e diz, nessa folhinha aqui está dizendo que é esse. Não, não é assim, gente. Nós precisamos ter informações das duas partes interessadas neste processo para fazer a análise e, ainda se necessário, se houverem dúvidas, fazemos uma videoconferência, conversamos com os dois bates que pretendem contrair o matrimônio para tirar as dúvidas que possam existir sobre os regimes, sobre as condições, sobre as regras que vão importar na celebração e que vão implicar na vida deste casal daqui para diante. Não é uma coisa tão simples, eu seria muito leviano dizer para você, não, traga a certidão, traga a cópia do passaporte, um comprovante de morada e pronto, deu, é isso aí. Mas aí quando eu chego aqui, eu preciso saber o que vai acontecer. Um outro detalhe que é muito importante, vai mudar o nome, como aqui é chamado ainda do apelido, do sobrenome, porque é possível que você, a Maria, adote o sobrenome do José e o José adote o sobrenome da Maria. Dá para fazer uma troca, por exemplo. Ou só a Maria pega uma parte do sobrenome, né? Ou o sobrenome do Joaquim, do Manuel, do Fernando, do Nuno, quem seja. Não importa o nome. Mas isso tudo tem que ser definido no momento em que nós vamos dar entrada no pedido do casamento. Para quê? Para evitar constrangimentos, para evitar confusões, para evitar que durante o andar da carruagem a gente receba uma informação, doutor, eu quero mudar meu nome. Mas o pedido já foi feito, as informações já foram prestadas. Mas eu posso mudar depois, não posso? Pode. Mas perceba, todo um processo que já está formatado pelo conservador, autorizando o casamento, dizendo que, quando e como, vai ser alterado na última hora. E pior ainda, quando você faz isso, você tem que fazer o quê? Alterar a sua documentação. Porque senão, nós vamos ter o problema no momento de que quando você vai ao CEF, depois de casados, cerimônia já celebrada, tudo certo, aí você vem a Portugal, vai querer residir em Portugal, ou mesmo que não resida, mas você quer o seu título de residência português, porque agora você é casado com um cidadão europeu. E neste momento, o que acontece quando a gente chega no CEF? Surpresa, seu passaporte ainda é com o nome antigo. Então perceba, casou, agora nós temos que tratar da sua documentação brasileira no caso de mudar o nome. E isto é um processinho que deve ser feito. Não é demorado, não é custoso, mas precisa, porque você precisa tirar um novo passaporte para vir a Portugal com o nome e com o apelido corretos, conforme consta da sua certidão de casamento portuguesa, para poder fazer o seu título de residência. Senão isto dá errado. Senão você vai chegar lá no CEF, eles vão negar o seu atendimento, vão lhe atender, ok. Quando chega na hora de apresentar os documentos, eles vão dizer assim, mas espera aí, o seu nome agora, de acordo com a certidão, é um e o seu passaporte é outro. Não dá. Exigência, 10 dias de prazo para resolver isso. Como que em 10 dias você vai resolver isso? Não dá. Porque você tem que voltar ao Brasil, dar entrada na documentação, desculpe, no Registro Civil Brasileiro, alterar o nome, depois pega a cópia desta documentação, vai à Receita Federal, faz agendamento para conseguir tirar o seu passaporte novo, voltar a Portugal e voltar para o CEF. E tem o detalhe, o CEF não tem vagas abertas todo dia. O CEF, de tempos em tempos, ele abre um volume de vagas. E nós temos que estar atentos. Há um momento em que abrem as vagas e daí começa aquele sistema de ligação por o telefone o dia inteiro. São milhares de ligações que se faz por dia para conseguir um atendimento, para conseguir fazer 3 marcações por atendimento. Então percebam, é um procedimento complicado, até depois de casado. Existem consequências. Então, se eu não conseguir saber exatamente aquilo que é a realidade de vocês que estão interessados nesse processo, eu não consigo e não digo
tá? Não digo, não dou lista de documentos para trazer. Primeiro você tem que me dar todas as informações, tirar suas dúvidas, e eu próprio posso ter dúvidas, então eu vou conversar com vocês, vou fazer uma videoconferência, os três conversando aqui ao mesmo tempo, e cada um tirando as suas dúvidas, para que daí sim eu possa me manifestar sem a menor sombra de dúvidas e com todas as garantias sobre a questão da documentação. É assim que funciona isto. Tá? Então, aquele grupo de pessoas que normalmente manda mensagem, manda e-mail, liga, doutor, eu quero casar, estou indo para Portugal, o que eu preciso levar? Não adianta. Eu tenho um tipo de procedimento para esclarecer isso com vocês. E aí você vem com toda a tranquilidade, com todas as garantias de que o processo já foi aprovado, você já se encontra casado ou casada, e aí sim damos continuidade. Claro, se vocês têm interesse, vocês podem resolver o CEF sozinho também, não me importa. Tá? Agora, se vamos pegar um processo do começo ao fim, para você poder residir legalmente em Portugal, nós temos etapa conservatória e etapa CEF. Sem o CEF, vocês não têm título de residência. Não é o fato de ser casado com um cidadão português que você tem residência liberada em Portugal. Você tem que fazer esse documento português. Tá? E isso é a segunda etapa, ou melhor dizendo, seria já a terceira etapa de um processo de casamento. Então, é isto. Podem casar pessoas do mesmo sexo? Portugal permite? Sim, Portugal permite. Pessoas do mesmo sexo podem casar. Não há restrição na lei para isto. Já ocorreram muitos desta forma. Existem, inclusive, estatísticas que mostram o número de casamentos entre homem e mulher, entre mulheres e entre homens. Isso é uma estatística que é pública, é um número público. Basta procurar aqui na internet que nós encontramos isto, não é? Então, é um processo complexo? Sim. É complexo porque tem que cumprir as regras. É simples de resolver? É. Quantas vezes eu já não estive na conservatória realizando um procedimento inicial ou procedimento de celebração e o balcão, o atendente do lado está com um casal ali, mas essa declaração aqui não serve, não, esse documento não serve. Não, esse documento aqui não tem validade em Portugal, isso aqui não passa, não dá, não sai. E isso é frustrante. Imagina que você vem, você quer estar aqui no momento da celebração. Bacana, sem problema nenhum. Tá? Aí nós fazemos só a primeira etapa. E aí quando você chega aqui com seus documentos para dar entrada no processo, quer fazer sozinho. É possível fazer, é plenamente possível, não tem problema algum. E aí você começa a se debater com a falta ou a falha de determinados documentos. Por quê? Porque não teve o cuidado, não teve, né, a orientação que é necessária para celebrar um casamento. Aqui é um pouco diferente do que é no Brasil. Então, a forma como nós tratamos de um processo lá é diferente da forma como se trata aqui. E você deve estar atento a isso. Perfeito? Eu espero que o vídeo tenha conseguido levar até vocês, né, que o nosso objetivo tenha sido alcançado no sentido de passar uma informação que é estritamente necessária para que o processo em si, né, a sua expectativa seja plenamente atendida, sem incomodações, sem transtornos, e que o resultado seja o esperado. O matrimônio, a obtenção da residência, que isto é consequência, e que sejam e vivam felizes para sempre. Esse é o processo de casamento em Portugal. E volto a dizer, documentos apenas após chegarem as informações todas, fazermos a análise, conversarmos e aí sim decidirmos pelo processo. Perfeito? Eu queria agradecer pela atenção de vocês, pelo tempo que dispensaram para ouvir mais este vídeo. E se você tem algum conhecido, se você tem algum ente da família, algum colega de trabalho, colega de faculdade, que queira, que tenha interesse
passe o vídeo para frente, convide-o a se inscrever no canal, porque este é o canal informativo sobre questões legais aqui de Portugal. Lógico, não somos os únicos, existem muitos canais aqui que trazem informações das mais variadas possíveis, desde o preço do carro, quanto eu gastei no meu aluguel, quanto eu gastei nisso, quanto eu gastei naquilo. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um tendo o seu nicho de mercado. O nosso é focado na legalidade dos processos. Por isso, já o nome do nosso canal, Portugal Legal. Valeu? Gente, um grande abraço a todos, tenham uma excelente semana e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.